Bom dia, meu nome é Luiz Henrique. Vamos apresentar um trabalho do professor Alisson Borges sobre momentos de contestação e revolta. Os participantes do grupo são David, eu, Luiz Henrique, Maria Luísa, Lara, Matheus Júnior e o Anderson Guilherme. Vamos falar sobre algumas revoltas que aconteceram, como a Revolta Armada, a Revolução Federalista, a Guerra dos Canudos e a Revolta da Vacina. E aí vai uma pergunta para vocês tentarem responder. Qual foi o impacto das revoltas da Revolução Federalista, Guerra dos Canudos e Revolta da Vacina na consolidação da República do Brasil? Bom dia, meu nome é David. Eu vim aqui apresentar o trabalho da Revolta Armada. A Revolta da Armada foi um conflito militar que ocorreu no Brasil entre 1891 e 1894, protagonizado pela Marinha da Guerra contra o governo republicano. O movimento teve duas fases distintas, ambas lideradas pelo almirante Custódio de Melo, e estava relacionada à insatisfação com o rumo da República recém-proclamada. Em 1889, a proclamação da República destituiu o imperador Dom Pedro II e estabeleceu um governo provisório comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse novo regime, entretanto, enfrentou forte resistência em grupos públicos que discordavam das decisões do governo, especialmente entre militares da Marinha, que tradicionalmente tinha maior prestígio no Império. Primeira fase da revolta. Em 1891, 1881, Deodoro da Fonseca assumiu como o primeiro presidente do Brasil, eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Seu governo foi marcado por estabilidade pública e desentendimento com o Congresso Nacional. Tentando conter as críticas, Deodoro dissolveu o Congresso em 3 de novembro de 1891 e governou de forma ditatorial. Essa decisão gerou forte opção, principalmente da Marinha, que via essa atitude como um golpe. Sob o comando do almirante Custódio do Melo, a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Sem apoio suficiente para resistir à pressão, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. O vice-presidente Floriano Peixoto assumiu o governo contrariando a Constituição que exigia novas eleições. Se a renúncia ocorresse antes de 2 anos de mandato. Bom dia, meu nome é Anderson Guilherme e vou estar falando sobre a segunda fase da revolta, que teve início em 1993 e foi finalizada em 1894. Floriano Peixoto decidiu não convocar novas eleições, o que gerou forte desconfortamento entre opositores que passaram a chamá-lo de usurpador. Em 1893, Custódio de Melo voltou a se rebeliar e liberou uma nova insurreição da Marinha, dessa vez com o apoio da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que também lutava contra Floriano. Os revoltosos tomaram diversos navios e passaram a bombardear o Rio de Janeiro, tentando forçar a renunciar do presidente. O governo respondeu com forte repressão, obtendo apoio dos Estados Unidos e enviando navios para proteger seus interesses comerciais no Brasil. Floriano Peixoto organizou uma residência militar e contratou mercadorias estrangeiras, conhecidos como florinistas, para lutar contra os revoltosos. Em 1894, a revolta foi definitivamente sufocada. Muitos líderes rebeldes foram presos ou fugiram para outros países. Consequências:
Fortalecimento do Exército. A derrota da Marinha consolidou o domínio do Exército sobre o governo republicano, enfraquecendo o poder naval. A República foi consolidada. Apesar das críticas, a vitória da Floriano Peixoto garantiu a continuidade do regime republicano. Floriano ganhou um apelido de Marechal de Ferro. Sua postura autoritária e repressiva marcou sua presidência. Os líderes rebeldes foram perseguidos, muitos foram exilados ou enfrentaram prisões e execuções. Essa revolta foi um dos primeiros grandes desafios da República no Brasil e ajudou a mudar o equilíbrio de poder entre exército e a marinha nos anos seguintes. Bom dia, meu nome é Matheus. Vou falar sobre a Revolução Federalística 1893 e 1895. Foi uma guerra civil no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Resultado da disputa entre os federalistas magaratos, que defendiam um governo descentralizado, e os republicanos pica-paus, que apoiavam um governo forte e centralizador sob Júlio de Castro e Floriano Peixoto. O conflito começou em 1893, quando os federalistas, liderados por Gurmesian Saraiva, iniciaram uma ofensiva contra o governo castilhista, tomando cidades e buscando apoio no Paraná. Eles se aliaram à revolta da Armada que combatia Floriano Peixoto no Rio de Janeiro, mas acabaram sendo derrotados em 1895. A guerra ficou marcada pela brutalidade, incluindo a método cruel de execução dos prisioneiros. No fim, Júlio de Castilho manteve o poder. O governo central foi fortalecido e os federalistas foram perseguidos ou exilados. O conflito deixou cerca de 10.000 mortos e consolidou o domínio do positivismo no Rio Grande do Sul. Bom dia, meu nome é Maria Luísa Lara e eu vou falar sobre a Guerra de Canudos. Em 1896 e 1897, foi um conflito entre o exército brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro, que fundaram um assentamento em Canudos, Bahia. A guerra ocorreu porque o governo republicano viu o movimento como uma ameaça à ordem estabelecida. Contexto e causas. Após a proclamação da República em 1889, o Brasil passou por transformações políticas e econômicas que geraram descontentamento, especialmente no Nordeste, onde a seca e a miséria eram severas. Antônio Conselheiro, um líder religioso, atraiu milhares de sertanejos para Canudos, pregando contra a República e prometendo uma vida mais justa. O crescimento do assentamento preocupou autoridades locais, que temiam uma rebelião monarquista, principalmente em fases da guerra. Em 1896, o governo enviou uma pequena tropa para dispensar Canudos, mas os sertanejos bem organizados derrotaram os soldados. Em 1897, após 3 fracassos, o exército lançou uma grande ofensiva com milhares de soldados e artilharia pesada. Outubro de 1897. Canudos foi distraída após meses de cerco. Antônio Conselheiro morreu e os sobreviventes foram massacrados. Consequências: cerca de 25.000 mortos, incluindo mulheres e crianças. A destruição total de Canudos, visto como um símbolo de resistência popular. Fortalecimento do governo republicano, que demonstrou sua força contra movimentos considerados subversivos. A Guerra de Canudos foi um dos conflitos mais violentos da história no Brasil e ficou marcada como um massacre contra camponeses nordestinos que apenas buscavam uma vida melhor. Meu nome é Luiz Henrique, bom dia. Eu vou falar sobre a revolta da vacina, que ocorreu em 1904. Foi um levante popular no Rio de Janeiro, causado pela insatisfação com a vacina obrigatória imposta pelo governo de Rodrigues Alves e conduzida pelo sanitarista
Oswaldo Cruz. O objetivo da campanha era erradicar doenças como a varíola, mas a população viu a medida como autoritária e invasiva. No início do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava sérios problemas sanitários, com surtos de febre amarela, peste bubônica e varíola. Para modernizar a cidade, o governo realizou reformas urbanas que desalojaram milhares de pessoas pobres. Além disso, a lei da vacinação obrigatória gerou revolta, pois previa a aplicação forçada da vacina, permitindo que agentes de saúde entrassem nas casas para vacinar moradores. A revolta foi em 10 de novembro de 1904. Começaram os protestos contra a vacinação e as reformas urbanas. Tumultos nas ruas, barricadas foram erguidas, bondes depredados e confrontos com a polícia se espalharam. Intervenção militar. O governo decretou estado de sítio e reprimiu a revolta com violência. 16 de novembro de 1904. O movimento foi sufocado após intensos combates, com mortes, feridos e centenas de presos. As consequências foram: a vacinação obrigatória foi suspensa temporariamente, mas retomada anos depois. A repressão fortaleceu o governo e o projeto de modernização do Rio de Janeiro. A campanha sanitária continuou e ajudou a erradicar doenças como a varíola. A República da Vacina. A revolta da vacina foi um dos primeiros grandes protestos populares da República, mostrando a resistência da população às medidas autoritárias do governo. Pois é, né, gente? Você se lembra daquela perguntinha que eu fiz lá no início, né? Qual foi o impacto das revoltas da Revolução Federalista, Guerra dos Canudos e Revolta da Vacina na consolidação da República Brasileira? Pois é, então, a gente já tem respondido, né? A resposta certa é: as revoltas consolidaram a República ao reforçar o poder central e a autoridade do governo. A Revolução Federalista enfraqueceu movimentos descentralizados. A Guerra de Canudos eliminou uma ameaça monarquista e a Revolta de Vacina demonstrou a imposição de políticas modernizadoras, todas reprimidas com violência para manter a ordem. Espero que tenham entendido. Obrigado pela atenção.